Ei, boa tarde, boa noite, bom dia para você que está assistindo aí o canal do Instituto Lixo Zero Brasil e o RN Lixo Zero. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, bem-vindes. Oi, Mayara, boa noite. Oi, Aline, boa noite. Prazer estar com vocês aqui. Eu me chamo Agnes Dantas, eu faço parte do coletivo RN Lixo Zero, aqui do Rio Grande do Norte. Hoje eu estou representando o Nordeste, dentro da coleção de lives que a AB Compostagem e o Instituto Lixo Zero Brasil estão trazendo aí para a celebração da Semana Internacional da Compostagem, que vai de 7 de maio a 13 de maio. Prazer ter vocês aqui. Para vocês que vão assistir depois também, deixem comentários, porque hoje a live vai ser animada. A gente vai falar de compostagem, que é um assunto que particularmente eu adoro. E a gente está trazendo 3 convidados aqui bem especiais para compor essa pauta aí Nordeste nesse cenário da compostagem. Queria primeiro dizer que eu sou embaixadora Lixo Zero Brasil, do Instituto Lixo Zero Brasil. Quem está chegando aí de fora, que não conhece o Instituto Lixo Zero ou o conceito Lixo Zero, a gente vai falar um pouquinho aqui. Convido vocês a serem curiosos sobre isso e sobre compostagem também. E vou aproveitar para convidar os convidados. E o Kia Sabino, boa noite, seja bem-vindo. Marco Aurélio do Maranhão, seja bem-vindo, meu querido. Prazer te ver aqui. E Juan Pablo, também aqui do Rio Grande do Norte. Prazer ver vocês. Que bom que vocês estão por aqui. Queria agradecer a presença. Já, para quem tiver, vai ter a curiosidade, a gente vai falar um bocado aqui de compostagem. O tema de hoje, dessa live, é conscientizar a população sobre os benefícios da compostagem para a preservação do meio ambiente e a redução dos impactos ambientais. Então, para quem não está nesse contexto, e antes de passar a palavra para os nossos queridos convidados aqui, curiosos e amantes da compostagem, pessoal ou profissionalmente, eu queria deixar vocês um pouquinho a par, porque nem todo mundo está tão habituado assim, seja com o conceito lixo zero, né, que é no mínimo curioso para quem não está habituado, seja sobre o contexto da compostagem, né? Porque, infelizmente, a gente vive ainda num país em que a gente não tem essa cultura da compostagem como algo da nossa rotina, do nosso dia a dia. Por mais encantadora e salvadora da pátria que ela possa parecer, a gente ainda está no processo educacional. Então, um dos principais objetivos dessa live é mesmo esse, conscientizar para a importância da compostagem, preservação do meio ambiente, e dos impactos, possíveis impactos que são gerados pelos resíduos sólidos, né? Então, deixa eu partir rapidamente para o que é o Instituto Lixo Zero Brasil. Ele foi fundado em 2010 com essa missão, né, de perpetuar esse conceito de que não existe lixo, que, na verdade, o que a gente precisa pensar é que o lixo existe a partir do momento que a gente mistura. Enquanto a gente não mistura tudo, são só resíduos. E só não, são muitos. Resíduos são resultados de produções, de utilização de água, de energia, né, de recursos geralmente não renováveis. E quanto mais a gente gera, menos a gente usa, menos a gente reutiliza, mais a gente paga para enterrar e mais haja planeta para que a gente consiga ter tudo que a gente espera ter ou quer ter. E aí, para quem não sabe, a gente tem, segundo o Plano Nacional dos Resíduos Sólidos, que foi aprovado recentemente, né, em 2022, a gente tem ainda o programa, a Política Nacional, também vamos falar um pouquinho de 2010. Os resíduos, eles respondem por mais de 80 milhões de toneladas ano. E os resíduos orgânicos, que são aí o objeto da nossa conversa hoje, que é a compostagem, que podem vir a ser compostados e deveriam ser reaproveitados, ou seja, reciclados como adubo, fertilizante, matéria orgânica, respondem por quase a metade disso, um pouco mais, 32 milhões de toneladas ano. Então, a gente tem uma realidade aí um tanto quanto contraditória. Porque esses resíduos que são orgânicos, que são recicláveis, a compostagem é um dos processos possíveis de fazer essa utilização. Então, é um processo de decomposição da matéria orgânica, e esse processo existe na natureza há bilhões e bilhões e bilhões de anos antes dos seres humanos existirem. Então, a compostagem é a forma que nós podemos provocar a reutilização, né, da matéria orgânica, dos restos de comida. A gente está falando de poda, resto de comida, de casca, de legumes, de verduras, de estercos, de
borra de café, de casca de ovo, e a gente vai entrar nesse detalhe. Mas é importante a gente entender esse contrassenso que a humanidade vive. Se a gente somente considerando no Brasil, tem quase a metade do problema, do que a gente chama de lixo, seja em aterros sanitários e principalmente em lixões em mais de 2.500 municípios, matéria orgânica podendo ser aproveitada e sendo jogada fora. Por outro lado, a gente tem o aquecimento global, com a emissão de gases de efeito estufa, e esses gases de efeito estufa, uma boa parte por lixões, por queima, por aterros sanitários, emitindo dióxido de carbono ou metano. É no mínimo curioso que a gente não possa dar solução para metade do que a gente joga fora e que não deveria jogar fora e sim reaproveitar. Boa noite, Luísa. Seja bem-vinda. Então, com base nessas provocações, mas antes da gente começar a falar de fato, eu quero que os nossos convidados se apresentem, porque eu conheço todos, mas vocês que estão chegando aqui não têm ideia. Então, se vocês puderem se apresentar rapidamente, falando para a gente o que vocês têm feito, de onde vocês vieram e onde vocês estão agora. Vou começar pelo Wilquias, pode ser? Vou puxar você para cá. Boa noite, Agnes. Boa noite aos convidados, ao Marcos, ao Juan e a todos que estão nos assistindo nesse momento agora, né? Que é um momento de compartilha de informações, de experiências voltadas para a compostagem. Bem, meu nome, encurtar o caminho, deixa eu me apresentar inicialmente. Meu nome é Ilquias, né? Como já foi apresentado. Sou aqui de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Estou à frente aqui do coletivo Lixo Zero Mossoró há 3 anos, né? O conceito ele começou a ser replicado aqui na cidade em 2021, então é um dos benefícios, digamos assim, que infelizmente a pandemia trouxe, né? Então foi naquele momento em que nós ficamos presos em nossos lares, em que as redes sociais foram muito utilizadas, foi aí que eu descobri o Instituto Lixo Zero Brasil e vi que o conceito ele poderia ser fácil aplicado como uma forma de solucionar as problemáticas existentes na minha cidade, né? Então, eu, como cidadão, preocupado, né, em essa situação problemática existente, não somente na minha cidade, mas na região, como os demais municípios, como a Agnes já falou. Então, eu decidi iniciar a minha contribuição para sanar ou então iniciar esse processo, né, de melhoria aqui na cidade. Então, foi aí onde eu busquei mais informações sobre o Instituto Lixo Zero, me tornei embaixador e hoje estou como embaixador do Instituto Lixo Zero Brasil. Sou coordenador do Lixo Zero aqui em Mossoró e estamos aqui praticando, né, disseminando esse conceito através das boas práticas. Então, fácil, a gente, quando começa a desbruçar mais sobre esse tema e procura conhecer melhor a nossa cidade, a gente vai encontrar boas práticas, né, existentes em nossas cidades, e são a partir dessas boas práticas que a gente começa, né, a construir um movimento interessante, né, e mostrando sim que é possível iniciar esse processo de mudança, né, de construção, de melhoria na nossa cidade, a partir das boas práticas que existem, né, a partir dos bons exemplos que já existem. Então, estamos aqui em Mossoró há 3 anos, contribuindo nessa melhoria e ampliando para as cidades próximas aqui da nossa cidade. Então, esse aqui é um pouco, resumindo, é um pouco da minha história diante desse contexto e me apresentando aqui quanto um cidadão que está preocupado, né, com essa situação em que estamos hoje e tentando melhorar de forma pouca, né, muitas vezes, mas fazendo a nossa parte quanto cidadão. Gratidão, Ilquias. Nunca é pouco no estágio que a gente está, né? A gente está sempre avançando o pé que dá. E eu tenho certeza que vocês 3 estão no grupo dos que não fazem tão pouco assim. Estamos aqui não por acaso. Obrigada, seja bem-vindo. Tenho certeza que vai ser uma live com muita troca. E foi um desafio para todos nós, realmente, a pandemia. E que bom que as soluções foram movimentadas a partir disso, pelo menos essa parte positiva, né? E eu quero convidar o Marco, que é do Maranhão,
Vamos fortalecer esse Nordeste, porque é muito conhecimento bom. E aí, Marco, o que você me diz? Conta aqui para quem não te conhece. Boa noite. Eu sou o Marco Aurélio, sou ambientalista, estou presidente da ONG Libertas, né? Eu faço parte também da coordenação do Fórum de Educação Ambiental do Maranhão, do Fórum de Entidades do Terceiro Setor do Maranhão, do MEB, que é o Núcleo de Educação de Base da Igreja Católica. E a gente já tem algum trabalho focado para a compostagem, porque nós temos o projeto Plantando Sementes. Eu hoje sou um dos embaixadores do Lixo Zero Brasil dentro do Maranhão e comecei a ser o embaixador através de Sabatini. Ele veio aqui, construiu muito com a Carolina Estrela, do Comitê Gestor de Limpeza de São Luís, e o Sabatini foi essencial para começar a coleta seletiva, um trabalho que foi feito dentro de São Luís. E num evento eu conheci o Sabatini, comecei a conversar com ele, ele me apresentou, eu mostrei meu trabalho, ele gostou muito e disse, você casa com a nossa proposta. Então eu quero me tornar um embaixador. E aí eu participei do curso, fiz, hoje eu sou embaixador do Lixo Zero, e a gente está sempre fazendo trabalhos dentro das comunidades. Até porque eu cheguei à compostagem dentro do projeto que eu tenho, Plantando Sementes, como seu subprojeto. Eu tenho um projeto do Lixo Zero, a coleta do óleo de cozinha saturado, que eu transformo dano ambiental em recurso para trabalho social, mas tinha algo que me deixava inquieto, porque o reciclado, porque tem a coleta fina, que são todas aquelas cores que muitos não conseguem entender. E hoje eu trabalho com a simplificada, rejeito, reciclável, né, e o orgânico. Aí eu ia nos condomínios trabalhar e sempre as lixeiras do condomínio são de maneira complicada, porque além do forte, perde o valor comercial dos resíduos, porque mistura tudo. O óleo eu já conseguia coletar, mas os orgânicos eu não sabia. Aí eu comecei a pesquisar, a estudar, conheci o Bernardo, que colabora, conheci o professor Germano, diretor do Método Lages, que hoje é meu amigo, e comecei a fazer o estudo. Hoje eu já faço a compostagem de cabelo humano, pelo de gato, de cachorro, já faço do gongolus, que as pessoas chamam o inguá, aqui é conhecido como inguá, ou piolho de cobra, mas é um composto rico, que não precisa colocar nenhum substrato junto, e ele consegue deixar as hortaliças fortes, tanto o torrão quanto ela no canteiro. E hoje a gente trabalha já há algum tempo criando multiplicadores, essa é a finalidade do projeto Plantando Semente, e dentro da compostagem agora, nós inventamos a composta-terapia. É dentro das práticas alternativas do SUS, né? Terapias alternativas, como horto medicinal e com hortaliças. E hoje eu, como sou praticante de agricultura natural, eu faço a agricultura natural aliada à compostagem. Eu ensino a preparar toda a composteira, fazer o biofertilizante, o adubo sólido, fazer drenagem no vaso, plantar rúcula, alface, levar para o canteiro, para o vaso. É um trabalho maravilhoso da compostoterapia, porque você vai interagir a pessoa com o meio ambiente. O homem ele se excluiu do meio ambiente, ele vive uma cidade de pedra. Ele precisa voltar, né, para sintonizar, entrar em sintonia com o meio ambiente, porque além do compostagem entrar na questão desperdício alimentar, das mudanças climáticas, porque quando você pega o resíduo da cozinha, o orgânico, coloca no saco e leva para a rua, o carro da limpeza levar, você automaticamente você já está contribuindo para mudanças climáticas, porque os orgânicos, os aterros no lixões, é um grande gerador do gás metano. É um gás de efeito de estufa muito forte. E com a compostagem, a compostoterapia, eu entrei num sistema único, porque ele desestressa muito. Eu trabalho muito com idosos. E a gente só tem tido sucesso aqui. E eu espero nessa live hoje a gente passar conhecimento também e adquirir conhecimentos com os amigos que eu sei que também praticam um trabalho belíssimo nas suas regiões. Gratidão, Marcos. Já deixou todo mundo curioso. Já deixou, pelo menos assim, a gente que já sabe que eu já sei que você trabalha com isso.
Eu tenho muito mais vontade de conhecer ainda mais agora que você falou. Gratidão pela tua trajetória, é fantástico esse trabalho. E eu tenho certeza, assim, eu sou suspeita, gente, porque, né, eu fiz os convites, né, são os convidados da live. Tenho certeza que vai ser muito bom. Gratidão, Marco, pelas tuas palavras. Vamos explorar esse tema aí. E vou chamar aqui, por último, mas não menos importante, Juan Pablo para se apresentar, para quem não te conhece. Boa noite a todos e todas. Como a Agnes falou, né, me chamo Juan Pablo, eu sou entusiasta que moro no Rio Grande do Norte. Atualmente estou residindo numa comunidade chamada Comunidade das Formigas, situada no município de Nísia Floresta, onde a gente desenvolve atualmente um trabalho voltado para crianças e escolas, como foco, né, escolas de jovens e adultos e com foco nas crianças, sobre a educação ambiental, onde um dos pilares é a compostagem. Vou falar um pouco agora da minha trajetória, né, como eu iniciei, como, resumidamente, a gente pode falar um pouco dessa apresentação sobre o tema. Então, eu sou feirante, agricultor, tenho uma formação de técnico em agroecologia e sou professor de sociologia, estudei muito tempo sociologia rural na UFRN aqui. Atualmente sou segundo secretário de uma ONG chamada AACC, Associação de Apoio às Comunidades do Campo. Trabalho na cidade como jardineiro também. Eu tenho uma empresa chamada Terra Flor Jardinagem, que trabalha com foco no paisagismo, numa jardinagem ecológica. E, por fim, educador. Atualmente estou como educador popular na Comunidade das Formigas, onde a gente tem esse projeto que a gente chama de Projeto Formigueiro Ecopedagógico. E, como eu falei, um dos pilares é a compostagem. E queria agradecer a RN Lixo Zero, né, pelo convite, né, os palestrantes, né, de hoje, e a todos que destinaram tempo para a gente falar de um tema tão importante, porque não existe mundo sustentável sem a gente pensar na compostagem. É impossível, para mim, pensar no mundo sustentável sem a compostagem. Eu falo que as cidades inteligentes, elas têm como eixo norteador também a compostagem. E nessa minha visão técnica, né, a gente entende que a compostagem, né, os resíduos orgânicos, eles são nutrientes que passam por um processo de ciclagem, né? Isso, até nós, né, quando morremos, passamos por um processo de compostagem e que isso retorna para o solo. E o que é que a gente está fazendo com esse solo, na verdade? Então, o começo do tema durante a minha trajetória para hoje estar pautando muito a compostagem foi em 2016. Eu já tinha escutado muito da compostagem, porque a agroecologia surgiu primeiro e depois surgiu a compostagem como tema relacionado à agroecologia, né? Agroecologia, para quem não tem tanto intimidade com o assunto, além de ser um conhecimento técnico-científico, é um movimento. Eu não vou falar tanto aqui sobre esse movimento, senão vai ficar curto o tempo. Mas esse movimento, ele leva, né, em várias dimensões, sociais, políticas e econômicas, ambientais e por aí vai. Então, a compostagem eu também acredito muito nisso, né, que ela é multidisciplinar. E em 2016, eu era voluntário dessa ONG, a ACC, que é a ONG aqui do Rio Grande do Norte, e a gente foi contemplado com o edital do Banco do Brasil, que tratava de tecnologias sociais, e a gente teve como tecnologia social a compostagem. Então, o tema de agricultura urbana é um tema muito em voga, né, hoje em dia também, e a gente, da instituição, acreditou na compostagem. Durante 2016 a 2017, teve um projeto
com mulheres em Macaíba, que é um município aqui da Grande Natal, que elas era um residencial popular, onde elas se reuniam e tinham um espaço, uma espécie de pátio, onde elas faziam compostagem. E aquilo me tocou tanto, né, vendo a situação de renda, a dificuldade das mulheres, especialmente eram mulheres, né, que tinham históricos de violência doméstica, subempregos, né, que não eram valorizados, e viviam em situações muito difíceis, mas mesmo assim elas destinavam esse tempo para fazer isso daí, para fazer horta e para plantar em casa, no seu jardim. E isso me comoveu e me fez acreditar mais ainda na compostagem. E depois isso só foi crescendo assim, de forma exponencial, vamos dizer assim. Então, esse foi a compostagem me tocou nesse ano muito fortemente, né? E depois eu estava terminando meu curso, né, de ciências sociais, e ficava me perguntando por que todo mundo usava, a gente falava sobre agroecologia e sustentabilidade, só que todo mundo usava copo descartável, não se fazia coleta seletiva, e sempre achei isso muito incoerente, né? A teoria e a prática, elas estão muito distantes. Então, para mim, um professor, um educador, falar sobre agroecologia e compostagem e fazer o contrário, em casa, eu vejo muita dissonância nisso daí. E durante 2 anos eu escrevi um projeto junto com uma professora do curso de políticas públicas. Na verdade era o departamento de políticas públicas, e ela dava aulas no curso de gestão de política pública. E o centro, né, se chama Xixila, que é o Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. E existia um bosque onde ninguém fazia nada. E a gente resolveu fazer compostagem. Então, teve esse projeto de extensão durante 2 anos, e depois eu vim aqui para a Comunidade das Formigas, trabalhei na Ematé também, né? Eu não falei, mas eu fui extensionista rural no município de Boa Saúde, que é um município da região do Potengi, que a gente diz aqui. Trabalhei com agricultura familiar, que foi muito realizador para mim. E hoje eu estou na Comunidade das Formigas, ao qual falei. A gente trabalha hoje, o foco são crianças, escolas, né, institutos de jovens e adultos, e com foco na compostagem também para a regeneração do solo. Então, é um pouco do que eu acho que deva ser falado. Desculpa se eu falei muito. Sem problema, vamos começar a falar muito agora. Gratidão, Juan, uma longa trajetória. Vocês veem, né? Vocês estão assistindo aqui, eu estou com a sensação de uma diversidade gigantesca e muito boa da gente trabalhar nessa live. Eu quero que quem estiver assistindo aqui ao vivo com a gente, deixe um comentário ou pergunta, né? Que a gente vai tentar deixando para cada um dos convidados para ter a oportunidade de responder, ou todos eles. Se tiver uma direcionada para cada um, é só apontar. E aí eu queria partir para a gente começar. Eu vou colocar aqui 3 colocações, vou começar pela primeira. Vou provocar o Marco, para o Marco responder primeiro. E vou convidar o Ilquias e o Juan para, assim que o Marcos fizer as suas colocações, as considerações, que vocês complementem, né, com o que vocês enxergarem como importante para a gente enriquecer esse debate. E aí, quem não estiver assistindo ao vivo, que quiser deixar um comentário, a gente tenta responder depois também. Então, Marco, o pouco que você falou, de forma resumida, tem um recheio gigantesco aí por trás. Só para mencionar alguns itens que eu me lembro de você ter mencionado, que é esse trabalho social importantíssimo, esse trabalho de resgate, um trabalho de reconexão, porque a gente, infelizmente, está numa sociedade que foi propositalmente, talvez, ao longo dos anos, com o cordão umbilical cortado da mãe natureza, como se a natureza fosse algo lá e não aqui, né? Quando nós temos essa relação. E temos como resíduo matéria orgânica, que é rica para o solo, e que as pessoas precisam entender a importância disso. E eu quero te convidar a dizer que é para você a importância da compostagem dentro dessa tua trajetória e das pessoas com as quais você tem se relacionado nos seus projetos.
Eu comecei a me apaixonar pela compostagem quando eu vi a necessidade, que eu citei ainda há pouco, de destinar, porque ela atrapalha muito a questão dos catadores. Eu também tenho uma luta com os catadores, e eles se queixavam muito. Poxa, Marcos, nós estamos perdendo, é muito orgânico. Aí eu comecei a estudar e comecei a desenhar a compostagem. É como o nosso companheiro citou ainda há pouco. A compostagem é tudo dentro dessa cadeia da reciclagem. Nós temos um desperdício alimentar muito grande. E foi o que me tocou também. Eu também estou numa campanha contra o desperdício alimentar. E a compostagem eu trabalho de uma maneira diferenciada, porque é como Paulo Freire falava, nós temos que quebrar literalmente o uso da escola. O que eu faço? Eu uso a escola como sementeira e a comunidade como canteiro. A gente cria multiplicadores. Certo? E na minha visão hoje, a compostagem tem me ajudado a recuperar muito solo degradado e também a ressocializar os idosos, trabalha às vezes em CAPS. É impressionante como a compostagem se torna uma terapia saudável. Quem começa a praticar uma vez compostagem, não deixa nunca mais. Os companheiros que estão aqui na live são cientes. Hoje eu passo numa rua, eu olho umas folhas. Outro dia eu paguei um Uber, porque eu estava numa rua, o cara podou a grama, né? E eu digo, 5 sacos de grama, isso não vai ficar aí. Eu chamei, eu botei o saco, aí o cara economista que eu era louco. Eu digo, não, é amor que eu faço. E aí, dentro desse contexto, a importância da compostagem hoje para o mundo é muito grande. Só para você ter noção, era 40% a 50%, hoje já é 60% a quantidade de resíduos orgânicos que tem nos lixões e tem nos aterros. Os aterros sanitários estão com seu prazo de vida altamente comprometido, porque tem muito orgânico indo para lá. E eu sempre digo que os gestores têm que abrir a mente que hoje a compostagem como eu posso dizer, é uma inovação, porque você usa muito fertilizante químico, você mata o solo, mata quem come e mata quem usa. Então, nesse momento agora, eu vejo que o importante é conscientizar e sensibilizar não só o terceiro setor. Como educador da educação ambiental não formal, eu vejo que o primeiro e o segundo setor tem que participar ativamente dessa rede que está se tornando da compostagem. Porque eu uso a compostagem como terapia, mas era muito mais do que isso. E nós precisamos criar essa rede do bem em prol da compostagem. Hoje, só para vocês verem, eu tive numa marcenaria, fui pegar serragem. Aí chegou um senhor e disse, Marco, eu peguei a serragem aqui, coloquei na minha compostagem, fui botar nas minhas plantas, e as plantas morreram. Eu digo, mas que tipo de serragem o senhor pegou? Aí ele disse, eu peguei daquela bem ali. Eu digo, não, mas aquela ali não presta. Aquela é de MDF. Ela tem material tóxico. Eu tenho que pegar daquela outra. Que ela é orgânica. Porque o grande lance da compostagem é equilibrar o carbono com o nitrogênio. Tá? O relacionamento CN. E também a aeração, porque ela é aeróbica, precisa de oxigênio. E aí, na compostagem do balde, ela fica na mesofílica, e quando você leva para a leira, ou quando você trabalha com ela na tela galvanizada, ela entra na fase termofílica, seja até a 70 graus Celsius. Aí você tem que saber controlar, né, e equilibrar para que o composto, no estado de maturação, ele fique um composto bom para você usar. Então, eu vejo também que a agrofloresta é impressionante. Eu sou um amante do agrofloresta. Ele tem feito melhorias em vários lugares que começaram a trabalhar. Até é um sistema inovador. A compostagem também faz parte do agrofloresta. Pena que essas práticas são pouco divulgadas. Nós precisamos fortalecer.
Eu trabalho com a Igreja Católica, com associações, com crianças, com idosos, pessoal de terceira idade, os evangélicos, pessoal de matriz africana. Estou agora num projeto de trabalhar com eles com desmatamento. O que acontece? As plantas de curas estão sumindo, estão muito caras. Eu estou fazendo agora um trabalho com a compostagem, porque você tem que preparar o solo. Aí eu preparo o solo, só que eu faço vários tipos de compostagem. Eu faço um tipo de compostagem que é com folhas, eu enterro as folhas, e aí entra o micro-organismo, fungo e bactérias, que ele vai se decompor e torna o adubo bom para ser usado junto ao canteiro. E eu acho, nesse momento agora, que a gente precisa, mais do que nunca, expandir essa rede da compostagem. Porque a compostagem hoje, ela é um alicerce de mudança das mudanças climáticas. Porque a geração de resíduos não é só no Brasil. É em todo o mundo que há um desperdício. Mesmo na Alemanha, que está à frente com toda a tecnologia, há um desperdício mundial do alimento que poderia ir para a mesa de outra pessoa. E dentro da compostagem, eu também trabalho a questão do desperdício alimentar. Só para falar pouco, muito do que a gente pode falar, né? Eu agradeço ao Marco por ter conseguido deixar tanto ponto. Agora, Marco, só volta um pouquinho no complemento para mim. Hoje você falou que você trabalha com vários métodos de compostagem, né? Só relata alguns para quem está aqui que não conhece e poder ter curiosidade de procurar. Você mencionou as leiras do método Lages, do Germano, que é, para quem não sabe, é lá de Santa Catarina, de fazer mais comum para fazer canteiros de hortas comunitárias, né? Hortas escolares. Aí você trabalha com os baldinhos. Eu trabalho com os baldes, né? No caso, tem a microcompostagem, que é com fungo e bactérias, eu só uso 2 baldes, porque eu não tenho um jogo de 3 baldes. O biocoletor, né? Que vai coletar o biofertilizante e o biodigestor. Trabalho com 2 baldes, uma outra composteira. Tem também a vermicompostagem, que aí leva os 3 baldes, o jogo dos 3 baldes com as minhocas. Tem esse do método Lages, o professor Germano, ele até é parceiro do lixo zero, né? Ele tem um lixo orgânico zero e ele leva todo tipo de orgânico, porque alguns não podem ir para o minhocário, a vermicompostagem, e outros que não vão para o minhocário já vão para o balde, para microcompostagem. E já tem o método Lages, todo tipo de resíduo você pode colocar lá, do cítrico, a casca de banana, boa de café, carne, pode botar arroz, como as pessoas falam na compostagem, os resíduos cozidos. E tem o da tela carbonizada, que ele já imita o método UFSC, que esse também vai todo tipo de resíduo, mas em áreas maiores. É 1 metro ou 1,5 metro de largura, sendo, dependendo do terreno, até outro metro de comprimento. Maravilha. Deixa eu convidar aqui ou o Ilquias ou o Juan, se vocês quiserem fazer alguma colocação complementar à importância da compostagem em todos esses cenários que o Marco falou aqui para gente. Se vocês querem complementar alguma coisa diante da visão de vocês em relação a essa importância, né? Porque é assim, a gente pode explorar todos os itens que ele falou de alimentação, de segurança alimentar, a política pública, a resgate social, que essa é uma coisa importante. Então, fiquem à vontade. Vai o Kias? Eu queria contribuir. É muito bom ouvir a fala do Marco, né? Que ele é um guru da compostagem, né? Dentro da perspectiva local onde ele realiza. Então, várias metodologias ele tem trabalhado, então tem um vasto conhecimento. Mas aproveitando uma fala dele, né, em que ele citou de que quem se envolve com a compostagem dificilmente ele foge dela novamente, né?
Então, eu me vi muito nessa fala dele, assim, que desde 2010 que eu venho estudando resíduos sólidos, né, venho tentando entender a dinâmica, né, e principalmente quais os benefícios da gestão adequada. E sou gestor ambiental, tenho especialização, tenho mestrado, ambos voltados para pesquisas voltadas na área de resíduos, né? E durante a minha vida acadêmica, vi muito processo de compostagem. Eu digo, rapaz, isso é um processo muito simples e básico de se fazer, né? Teoricamente, pensava, né? Então, é muito fácil de fazer compostagem, rapaz, é muito simples e tudo mais. Quando eu passei para a prática, né? Aí eu vi que o negócio não é tão simples, apesar de ser simples. Vou explicar. A gente precisa, durante o processo da compostagem, a gente precisa ver alguns indicadores, né? O Marco já falou, a questão da relação do nitrogênio e carbono. Então, é interessante a gente ver. Na verdade, é necessário fazer essa observação para que o material não fique muito úmido, não fique muito seco. Então, se ficar um ou outro, vai trazer problemas para o processo. Mas, enfim, quando eu comecei a ir para a prática, eu vi que fiz, né, o que eu entendia teoricamente do que seria compostagem, só que começou a aparecer lavas, né? Muitas lavas. De caraca, velho, o que é que eu fiz errado? Aí comecei a procurar ver como era o processo e vim ver justamente que essa relação carbono-nitrogênio estava errada, né? Então precisava de mais carbono, mais matéria seca para que o processo ocorresse de forma adequada, né? Então fiz essa correção. E aí o processo começou a andar direitinho, né? Deixando o oxigênio entrar, então foi feito. Aí realmente o processo da compostagem começou, né? De forma eficiente. E vim entender, né? Que justamente a gente, muitas vezes, a gente teoricamente vê muitas pessoas falando, não, traz muitos problemas, traz lava, traz odores, traz isso, faz aquilo outro. Quando a gente vai para a prática, hora ou outra, pode ser que aconteça um desequilíbrio, mas se você se desbruçar ali por alguns minutos, você vai entender o que é que está precisando, o que é que você fez de errado. E ali você vai entender que é uma coisa simples de corrigir, né? E justamente a partir do momento em que eu obtive esse conhecimento simples, um processo bem simples, eu digo, rapaz, comecei a me apaixonar literalmente pela compostagem, né? Hoje eu faço compostagem aqui em casa, do processo dos baldinhos, né? Que não existe muito espaço, então em casa eu faço compostagem há mais de 1 ano, 2 anos aproximadamente, e estou nesse processo de avançar a compostagem já para os alimentos cozidos, né? Hoje, até então, eu faço apenas com resíduos de fruta, sobra alimentares de fruta, verduras, legumes, né? E matéria seca aqui das árvores, né? Então, basicamente, hoje eu estou entrando nesse processo de utilizar resíduos orgânicos, sobra alimentares oriundos do cozimento, e estou iniciando para aumentar mais ainda a eficiência da minha compostagem, né? Então, a compostagem traz como também um dos benefícios, né, esse conhecimento e essa conexão com a natureza, né? Nos aproxima, eu acho que é um método que nos aproxima mais ainda do sistema natural, né, de como as coisas acontecem na natureza. Como a Agnes falou inicialmente, né, a compostagem, há muitos anos, mesmo antes da existência humana, a compostagem já existia, né, de forma natural na Terra. E a gente fazer essa prática em casa, a gente se aproxima, né, ao meu ver, né, é uma ação mais próxima da natureza, do natural que a gente pode exercer, é quando a gente faz realmente lidar com o processo da compostagem, né? Então, como um dos benefícios na minha vida pessoal é justamente me aproximar mais desses processos naturais que acontecem na natureza, e eu, como uma pessoa que tem trazido impactos negativos para o meu ambiente, para a minha cidade, para o meu bairro, para o planeta, né, eu decidi fazer no mínimo, esse processo de compostagem, né, de me aproximar cada vez mais de um processo natural que já deveria, né, e já é necessário que cada um de nós coloque em prática, né, um processo simples e que até num apartamento simples, pequeno, você pode colocar em prática. Obrigada, Wilquias. Juan, você tem alguma colocação complementar? Rapidinho, já que eu tomei um pouquinho do tempo no começo,
eu adorei gostei da frase, né? Escola como sementeira e sociedade como canteiro. Acho que Marcos falou algo assim, né? Também acredito muito nisso. E o que você falou sobre esse problema de proliferação de lavas em relação à compostagem, aí o que quando eu chego em pessoas, né, ou clientes, eu digo, então você prefere jogar seu resíduo num saco plástico, deixar na frente da sua casa, aí vem um gato, rasga, um cachorro rasga, aí vem um rato, aí vem a mosca, aí vem um mosquito, e aí, né? Quando você faz compostagem, você vai, por erro e acerto, né? Você vai evoluindo ali de forma positiva o seu sistema, né? A compostagem, a gente aqui na comunidade, a gente composta tudo. A compostagem, ela é desde o primórdio, né? Isso é um processo natural da geração da vida. Então, é a forma como a gente faz a compostagem, é um método. Porque compostagem é proporção, é manejo. Eu tenho que aerar, eu tenho que saber se está muito úmido, se está muito seco, eu tenho que fazer uma relação de carbono e nitrogênio. Dá para se compostar tudo. Cítrico, se eu colocar e tal, eu posso colocar menos, eu posso deixar secando se eu não quiser, entendeu? Isso, se eu colocar mais nas minhocas, vai alterar, porque as minhocas não... É ácido para as minhocas, entendeu? Eu posso secar, como eu disse, né? Eu posso colocar 100. Eu posso colocar limão, sim, agora na quantidade pequena em relação ao composto. Então, são coisas nem tão simples, né? Mas o que acontece, né? Sobre a importância da compostagem, né? Sobre a pergunta norteadora. A compostagem, ela é um fenômeno que ela consegue trabalhar a relação que a gente tem com o índice de desenvolvimento humano, por exemplo. Então, uma sociedade que ela tem um índice de desenvolvimento humano elevado, né, ela deve ter a compostagem, assim, se não tem a compostagem, mas a compostagem ela avança em saúde pública, em meio ambiente, em questões sociais, trabalho, né? Com certeza, a compostagem ela ajuda muito a elevar esses números, né? Por uma qualidade de vida mais adequada e mais justa para as pessoas. Então, a compostagem, a importância que ela tem, né, no mundo hoje, ela alcança várias esferas da nossa vida. Então, ela é importante porque ela consegue trazer isso em benefício de várias formas, apesar de ser muito difícil, né, da gente quebrar um sistema que existe uma indústria do lixo, né, lixo entre aspas, uma indústria de resíduos e de lixo, né, que ela, para ser quebrada, ela é muito difícil, né, porque isso está beneficiando pessoas que têm poderes. Então, se a gente sabe disso daí, a gente tem que tomar conta dessas microesferas de poderes, educar, sensibilizar, tem que ter um plano estratégico também para a compostagem, né? Um desses planos estratégicos que eu acho, por exemplo, dentro da educação, é a formação de técnicos em compostagem. Seria lindo para mim, assim, pensar em um ramo desse aí, porque a compostagem, ela é muito abrangente, né? Então, é nesse sentido que eu quero contribuir nessa primeira pergunta. Obrigada, Juan. Mas antes da gente entrar na próxima pergunta que eu faria sobre os benefícios, e aí eu queria te puxar para você complementar a tua fala e já emendar nessa pergunta. Antes eu queria matar uma curiosidade com o Marco, que é essa coisa do impacto, né? A gente está falando de importância aqui, e ele tem essa didática de lidar com as pessoas em diversos níveis sociais e formação socioeconômica, enfim. Eu tenho a curiosidade, porque eu tive meu impacto com a compostagem. Ela mudou minha vida e não tem como você olhar, você deixar de ver, né? Não se desvê uma coisa. Uma vez que você vê o benefício e o processo acontecendo, que tipo de
resistência que as pessoas costumam ter, né? Ou nojo, ou não sei. O que é mais comum as pessoas terem de resistência para lidar com a compostagem? Quando você está fazendo os teus projetos nas comunidades, enfim, onde você tem implementado atualmente. Você percebe a resistência? Sim. Opina que eu estou longe dos companheiros, mas quero dizer que eu estou montando a escola da compostagem. Se você estivesse perto de mim, você já estaria empregado. O que acontece? A gente na compostagem, porque a compostagem apaixona. O que acontece com a serrapilheira? Aquela terra que debaixo das árvores cai as folhas, a própria árvore, ela mesma se aduba e se alimenta. Ela gera seus nutrientes. Ela fecha o ciclo, cai aquelas folhas dela, certo? Só para ilustrar o que você me perguntou. Cai aquelas folhas dela, aí animais morrem, cai galho, fora as folhas, frutos, tá? Animais defecam, aí chove, aquilo tudo vai se decompondo e ela cria o seu adubo. Olha só como a gente está imitando a natureza. Quando você vai para a compostagem, várias pessoas, o medo, tem gente que não gosta de minhoca. Tem senhoras que têm pavor de minhoca. Por isso que eu fui me dedicar a outros métodos. Mas tem pessoas que trabalham com a minhoca. Tem outros que já não gostam de pegar nos orgânicos, ficam com nojo. Entendeu? Então, tem várias questões que você tem que aprender a ser a solução. Eu sempre ensino a compostagem para acelerar o processo no balde, é o que eu mais uso, porque falta de espaço na comunidade. Eu trabalho muito com idosos, aliás, desculpa. E os idosos se apaixonam, porque geralmente são senhoras, e as senhoras gostam de cuidar de planta. Né? Elas gostam de ter cuidado com a planta. Outro dia, uma disse, Marco, mas eu cortei as verduras e botei no pé. Eu digo, sim, a senhora vai chamar só mosca para sua casa, porque a senhora não fez compostagem. Não é uma compostagem? Eu digo, não, senhora. Aí, quando você começa a trabalhar, você vai ensinando elas e elas vão ganhando, perdendo medo e ganhando segurança no processo. Uma senhora outro dia disse, Marco, meu pé de antude está morrendo. Esse teu produto funciona mesmo? Eu digo, só experimentando. Aí eu fui para a casa dela, fiz a composteira, ensinei todo esse processo de nitrogênio e carbono, como equilibrar, porque as larvas, elas não são inimigas da compostagem. Elas só aparecem como quando tem muita formigueira no canteiro, muita formiga no canteiro, é porque está desequilibrado. A natureza, ela dá os sinais que nós estamos trabalhando de maneira errada. Então, quando aparecem as larvas na compostagem, é porque a relação carbono com nitrogênio está desequilibrada. Você bota um balde de 3 litros de material verde, que é o nitrogênio, você tem que botar 2 para fazer a mistura do material seco, que é onde tem o carbono. Aí você mistura e faz a cobertura da terceira parte do carbono e deixa descansar por 48 horas para o micro-organismo começar a trabalhar. Na próxima recarga, você já coloca em cima os 3 quilos, o baldezinho, mistura todo o processo, porque já tem o micro-organismo trabalhando para acelerar o processo, bota mais o orgânico, os 2 baldes, né, para equilibrar, e sempre é bom, no começo da compostagem, você botar o inoculante. O que é o inoculante? É o adubo da compostagem, que já tenha pronto, o esterco do gado, da galinha, certo? Ou terra preta debaixo de uma árvore, que é a serrapilheira, porque ali já tem micro-organismo. Ele dá o start, ou seja, ele ativa o processo. Então, as pessoas têm medo do desconhecido. Essa é a grande realidade. Então, as pessoas têm medo de pegar no orgânico, principalmente no cozido. Os orgânicos que vêm oriundos da mesa, certo? Do cozimento lá, e as pessoas têm medo.
Mas aí eu ensino que você tem que entrar no ciclo, você tem que fechar o ciclo. E eles vão entendendo com o tempo. Porque a compostagem, como eu sempre digo, a mudança, ela é de dentro para fora. Eu não mudo ninguém com a compostagem, mas eu desperto a mudança. Então, as pessoas, com o tempo, elas adquirem confiança. Porque você já pensou? Você não é acostumado, você acha que aquilo ali é lixo. Aí você até queria você fazer reciclagem. Aí, por que eu vou ter agricultura natural? Porque as pessoas querem fazer a compostagem para cuidar da sua planta ou então gerar um novo alimento. E aí eu ensino a cortar, para acelerar o processo. Aí sim, as pessoas perdem o medo. Mas no começo, até eu mesmo, quando eu comecei, há uns 8 anos atrás, eu tinha medo, certo? De pegar. As minhocas não, mas as pessoas têm um certo receio, acham nojo. E com os resíduos orgânicos, quando você vai fazer a oficina, você tem que ensinar, olha, todo dia você pega os orgânicos, pega um pote de sorvete, coloca eles, o material como talo, alface, tomate, borra de café, você guarda no pote, tampa e coloca na geladeira. Se você não for logo compostar, tá? Aí depois você tira e já leva para a composteira. Porque, às vezes, as pessoas pegam e não colocam na geladeira. Quando você coloca no balde, ele vai se decompondo. Aí fica aquele odorzinho, né? As pessoas que é insuportável. Eu já me acostumei. Como eu sei que é orgânico, do seu ciclo natural, eu não tenho nojo. Mas algumas pessoas ficam com nojo, porque ele deixa aquele cheirinho, aí a banana fica meio molenga, entendeu? Aí as pessoas têm medo. Mas com o tempo, o grande lance é você ensinar o passo a passo. Você tem que ganhar conhecimento da compostagem para ensinar aprender junto com essas pessoas, porque elas também ensinam a você. E você vai vendo a mudança. Tem senhoras hoje que a briga não é elas fazer compostagem. Eu tenho um grupo de 50 idosas, 50 pessoas que trabalham comigo. O problema é na hora do almoço. Que quando termina a oficina, todas elas querem que eu vá almoçar em casa, na casa de cada uma. Aí fica difícil. E você cria um vínculo. A compostagem, ela ressocializa, você cria um vínculo. As pessoas me ligam, e aí, Marco, meu composto está com problema. Eu digo, faz desse jeito. Marco, eu adubo de que forma? E o biofertilizante, como é que eu vou diluir? Tudo eu ensino e as pessoas vão ganhando confiança. As pessoas têm medo do desconhecido, você vai ensinando da maneira certa. Não deixar no balde e deixar no canto de casa. Você leva, corta até para acelerar o processo e guarda na geladeira. Essa é a forma mais certa de você começar a ensinar as pessoas sem elas ficar com medo daquele odor que é natural da decomposição dos alimentos. Obrigada, Marco. É isso. Agora, no final, também você falou uma outra coisa super importante. As pessoas confundem putrefação, né, com decomposição de alimento. Então, o que a gente vê acontecer, que talvez as pessoas tenham mais nojo, e aí eu quero aproveitar a pergunta e dar sequência para a gente ver com o Juan a questão dos benefícios. Tem assim, o Marco também deixou várias bolas quicando aí sobre benefícios da compostagem, né? E todos vocês já falaram sobre benefícios de alguma forma. Então, esse convencimento, né? Às vezes o convencimento que o Marco passa com as idosas para começar do zero, né? Para startar de algum ponto, ele desperta uma ressocialização, às vezes a reconexão daquela pessoa com ela mesma, porque ela passa a ter tempo, exige um tempo de dedicação, né? A compostagem exige isso, e a natureza não tem um tempo rápido, ela tem o tempo da natureza, e a compostagem é o tempo da natureza, né? A gente quer que ela aconteça rápido, aí a gente quer que plante e nasça rápido, porque teoricamente tem muitas pessoas precisando daquele alimento, aí para fazer isso a gente injeta fertilizante químico no solo, a gente come aquilo. Então, assim, o processo do tempo que a gente quer acelerar é um processo extremamente impactante em vários quesitos, mas eu quero provocar o Juan para falar sobre os benefícios da compostagem mais imediatos, né? Que o nome dessa live é conscientizar para
para os impactos positivos sobre a natureza, a preservação e sobre a sociedade de forma geral. E queria que você trouxesse a tua visão aí, para que depois, em seguida, o Marco e o Ilquias possam contribuir também com a visão deles. Então, seguindo, né, as perguntas, em relação aos benefícios, né, achei interessante quando o Marco falou essa relação de vínculo, né, que isso daí é uma proposta que a educação, por exemplo, que eu já vou falar no final, a educação ambiental, né, através da compostagem nas escolas, né, institutos e demais instituições de ensino, elas, quando a gente fala de compostagem, a gente fala sobre tanta coisa, assim, a gente consegue criar tantos laços, né, Marco? Eu sou feirante e trabalho com muito público, mulher e especial idosas, né? E você acaba criando esse vínculo, eu crio mais em relação às plantas ornamentais. E também com a compostagem, porque eu também trabalho com composteiras domésticas na cidade aqui de Natal. E é tão interessante porque elas, algumas já fazem iniciativas, né, que acontece a putrefação, né, e alguns manejos são iniciativas de querer fazer isso sem elas saberem. Por exemplo, você enterrar resto de alimento no pé da árvore, né, de uma árvore frutífera, você colocar debaixo da árvore, isso já acontece. E NPK natural, que elas gostam de fazer com casca de banana, borra de café, e o clássico, né? E ovos. Então, isso daí você cria vínculo, e eu acho interessante que você, quando vai falar da compostagem, a gente fala, tem alguns educadores que falam muito de conceitos técnicos, né? E um educador popular, ele tem que fugir um pouco disso para querer entranhar alguma coisa ali de positivo em relação ao tema, né? No caso, compostagem. E a gente tem que ensinar essa lógica, a ciclagem dos nutrientes, começar a entender que aquilo ali causa benefícios diretos para a sociedade, para você, né? E para o entorno de onde você vive, porque através da compostagem você consegue aprender tanto sobre vários conhecimentos no só, né? Isso vai alterar na sua realidade. Então, quando a gente começa a passar a lógica e não os conceitos fechados, né? Como metodologias e tal, que as pessoas às vezes não entendem. Então, acho magnífico quando as pessoas elas conseguem passar esse conhecimento, né, de uma forma simples, e é isso que a gente quer passar, né? Entender que a ciclagem desses nutrientes, eles podem retornar em forma de alimento, numa planta saudável, num solo sadio, né? E várias outras formas e vários outros benefícios que a compostagem ela causa na sociedade. Então, em relação aos benefícios, né? O benefício que em relação ao meio, vou tentar dividir isso daí, né? Por exemplo, vou começar a falar sobre o meio ambiente, né? Que redução de gases de efeito estufa, né? Formação de solos férteis. Eu não vou vou tentar falar um pouco de cada aqui para a gente ver se a gente discute cada pontinho aqui de forma bem resumida, tá? Essa redução do gás de efeito estufa, acho que Instituto Lixo Zero, né? Vocês já debatem muito isso daí, né? Que a compostagem ela captura esses gases com muita facilidade. A gente fala também que a compostagem ela ajuda a formação de solos férteis, né? Solo saudável, e você gera uma planta saudável, uma floresta saudável, que vai gerar um alimento saudável e vai gerar um ser humano saudável, né? Isso daí, eu sou maravilhado com uma teórica, né, do assunto de solos como Ana Maria Primavera, acho que muitos conhecem aqui. Então, a gente faz essa ponte com o solo e dizer assim, eu sempre digo assim, às vezes, o que é mais importante, solo, a planta ou a água, né? E tentar se atentar à importância do solo, que às vezes ele é muito invisibilizado pela sociedade.
E a compostagem, ela é um método, né, que ela causa um efeito direto, né, no solo, quando você faz uma compostagem bem equilibrada, né, um manejo bem adequado, você tem uma resposta muito rápida da natureza, né, uma resposta, assim, de formação. Para você formar camadas de solos férteis, demora centenas de anos, em alguns lugares, como os lugares mais frios, milhares de anos, centímetros de solo para ser formado. Então, a gente pode acelerar isso daí através da compostagem. Então, por exemplo, florestas, né? A floresta, ela se comporta como dentro da lógica da própria natureza, com a ciclagem dos nutrientes, né? Então, isso acontece por causa desse tipo de compostagem, né? Que seriam a formação desses solos férteis, a recuperação de áreas degradadas, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte tem a região do Seridó, que é uma região que está dentro do polígono de desertificação, né? E um dos fortes aliados tanto desacelerar o processo de desertificação como recuperar áreas através da compostagem, né? As grandes cidades, por exemplo, elas produzem enormes quantidades de resíduos, resíduos orgânicos urbanos, né? Então isso pode ser remanejado, né? A cidade, ela não comporta, por exemplo, a quantidade desse lixo, né? Ou resíduo orgânico que ela produz, né? Então isso daí pode ser, a gente pode ter vários projetos que levem em conta a compostagem como principal método para recuperar essas áreas e para reflorestar essas áreas, né? A mais, vamos dizer assim. Então, ela é uma forte aliada aí para esse processo, né? Para frear esse processo, na verdade, e a gente recuperar outras áreas. E como eu disse já, a formação de um solo saudável, né? Que vai trazer esses benefícios em forma de alimento, por exemplo, né? Um alimento saudável, um alimento livre de agrotóxicos, um alimento orgânico, um alimento que ele vai lhe nutrir, né? Porque a lógica do agronegócio, né? Dos alimentos contaminados, é uma má nutrição que existe ali, e além da má nutrição, existe a possibilidade de você vai estar ali, vamos dizer assim, cultivando doenças, né? Você vai estar se envenenando literalmente a curto, médio e a longo prazo. Então, eu vejo, pelo menos nessa área de meio ambiente, a compostagem atuando nessas várias áreas. Eu devo esquecer com certeza algumas, mas assim, eu estou pontuando o que me veio na cabeça, tá? Na área social, a compostagem ela abre oportunidades de emprego, né? Que vai também estar ligado à área econômica, né? Por exemplo, catadores de resíduos orgânicos. Isso daí também é um sonho aqui, pelo menos assim, que seria aqui para a região Natal, né? A gente contar com catadores de resíduos orgânicos, que vai trazer dignidade, né? Também abre trabalho e várias outras coisas, vários problemas sociais que de repente a gente pode estar evitando aí, como aumento de população de rua, né? Problemas de lixo, de resíduos, né? Misturado ali, que viram lixo na cidade. Então, a compostagem ela atua aí nessas áreas, beneficiando socialmente a sociedade, né? A redução de gastos públicos que podem ser reutilizados em programas sociais. A gente está falando aqui a sociedade ela tem uma forte indústria do lixo, né? Que gera muita riqueza, né? E a custa de muita pobreza, né? Então, a compostagem, ela sendo essa aliada, né? Por exemplo, se uma determinada cidade ela deixa de enviar 50% desse resíduo para o aterro sanitário, ela vai ter uma economia. E que isso a gente pode atuar em vários programas, né, sociais e várias áreas que a gente pode estar atuando dentro da sociedade. E, como eu falei antes, a elevação do IDH,
né? É um ponto que a compostagem ela ajuda nisso daí, né? Se a gente está falando de desenvolvimento social, humano e por aí vai, certo? Então, esse é um das coisas aí relacionadas à área social. A compostagem também é uma questão de saúde pública, né? Disseminação de doenças, por exemplo, né? Doenças infecciosas transmitidas entre animais e pessoas, né? Zoonoses, né? Aqui na região onde eu moro, aqui em Nísia Floresta, as pessoas jogam lixo, né? Misturado ali, que tem um osso, carne, e os cachorros e gatos, ratos, sempre estão se alimentando também desses resíduos que ficam jogados em algumas áreas rurais e mais urbanas. E, por exemplo, esse ano, recentemente teve surto de calazar, o cachorro daqui da comunidade pegou sinomose, que é uma doença muito barra pesada, né, para animais pet, para animais que estão aí abandonados. Então, isso é uma questão de saúde pública, porque acontece proliferação de rato, de mosquito, de mosca, que vão virando pragas, né, porque há um descontrole e o Estado não consegue controlar isso daí. E, então, ela vai atuar diretamente aí por uma questão de saúde pública, né. Tem doenças que a gente nem sabe, ou que é subnotificada, que com a compostagem poderia ser solucionada. Então, ela vai atuar nessa frente aí da saúde pública, né? Fala aqui da agricultura, né, dos benefícios que ela causa na agricultura. Aqui, e aí, como em todo o Brasil, a gente vê uma cultura de queimadas, né? E que ao invés das queimadas a gente pode entrar como alternativa o quê? A compostagem, né? Queimar é o quê? É você exaurir o solo, né? Você matar a vida que existe dentro do solo, na verdade, né? Você vai criar sais, você vai causar processos de desertificação, então, que já vai na questão ambiental. Então, a compostagem ela entra como esse aliado para a agricultura, para você produzir um solo saudável, para você ter um ser humano saudável e para você ter um alimento saudável, né? Ao invés dele estar lá aplicando veneno, ele vai também, né, participar aí, a gente tenta sensibilizar também, porque para mim a agricultura orgânica ela está linkada com a compostagem, né? Não dá para a gente ter assim uma dissonância disso daí. Como eu falei, a produção de um solo vivo, né? Uma agricultura orgânica e, por exemplo, não esqueça de, sem querer te interromper, não esquece de deixar um espacinho para os outros dois também falarem sobre os benefícios. Tá. Mas pode concluindo aí. Tá, então para finalizar a economia, né? Como eu falei mais cedo, mais ali na área social, né? Ela reordena a mão de obra, certo? E a educação, né? A compostagem eu vejo como tema transversal dentro da educação ambiental. Então era um pouco desses temas, desses eixos, né? Que seria o meio ambiente, o eixo social, a saúde pública, a agricultura, a economia e a educação, que a compostagem pode estar atuando. Isso porque eu tentei resumir. É isso. Com certeza, gratidão. A gente tem ideia de que não vai esgotar. Não tem como a gente esgotar. E algum ponto ainda vai ficar de fora, porque são zilhões de benefícios, né? Mas eu queria trazer um pouquinho de espaço para o Marco e o Kias colocarem o que eles acham desses pontos de benefício e complementarem quem pega primeiro. Marco, manda ver. Eu achei interessante quando ele falou na questão da metodologia. Eu já trabalho muito em comunidades e realmente me tornei um amante da compostagem. Eu vejo a metodologia do trabalho com audiovisual e com a roda de conversa. Com a roda de conversa, você vai ter o diagnóstico de todo o trabalho que você vai desenvolver, porque você faz com que as pessoas comecem a interagir para falar de plantas, do que elas gostam, do que elas esperam, né, da oficina. E o audiovisual é para impactar, sensibilizar as questões dos lixões, entendeu? Como as plantas ficam bonitas, pós-compostagem, o benefício que ela traz social, dentro da educação ambiental, não formal. Entendeu? Então, esse trabalho, juntando com audiovisual e a roda de conversa, você tira um diagnóstico muito bom para você trabalhar
esse serviço. Na questão que ele falou da recuperação de solos, eu acho interessante, porque o gongolo, que as pessoas chamam de... Aqui, o pessoal chama de... Tem uns que chamam de olho de cobra, aqui é embuá. O que as pessoas fazem? As pessoas pegam... Quando eu estou na composteira, nem todos gostam de trabalhar agrocompostagem. Eu pego, coloco... eu vou peneirar. Fiz a microcompostagem, fiz o adubo, peneirei, está em estado de maturação, peneirei. É bom sempre peneirar para poder colocar nas plantas, né? Aí eu pego aquela parte grossa e jogo para os gongolos. Por quê? Porque os gongolos, olha só como a compostagem é maravilhosa. Os gongolos, eles trituram a matéria grossa que é na natureza. Então, eles vão triturar e os micro-organismos da natureza, eles terminam de fazer... Como está tudo interligado. E às vezes a gente não conhece. Então, os gongolos, eles simplesmente eles podem recuperar áreas degradadas. O que eu faço? Eu, no meu canteiro, eu coloco um monte de folha seca, coloco alguns gongolos, né? Naturalmente coloco eles lá, e pego, às vezes eu coloco um pouco de nitrogênio, algumas folhas de alface, porque eles, para equilibrar, mesmo com o gongolo, tem que equilibrar a compostagem. Rapaz, quando eu tiro, depois assim, de umas 3 semanas, quando eu afasto as folhas, eles estão lá, a terra está pretinha, aquele material bruto da compostagem, junto com as folhas, e as folhas de alface, as folhas secas, material de carbono, eles trabalham, e os micro-organismos também depois ajudam. É um ciclo maravilhoso, você pode fazer educação ambiental com um biólogo, para quem é professor de ciência, porque a educação transversalizada é dessa forma, trabalhar a teoria e a prática. E nessa outra questão que ele falou, geração de renda, realmente há uma máfia do lixo. Não é de resíduos. Resíduos não tem máfia. O ciclo do resíduo ele é sustentável. A máfia é para empresário que leva tudo para o lixão misturado, porque ele vende no quilo. E o quilo é caro do resíduo. Do resíduo não, do lixo. Entendeu? Então, tem aterro sanitário que está comprometido sua vida útil, porque está indo material que poderia ser reciclável. Do lixo eletrônico, que não entra na questão do lixo doméstico, como a questão dos orgânicos. É 60% é orgânico. Olha o que a gente perde de recurso. E você pode gerar renda. Não só como as pessoas podem plantar as hortaliças e vender um produto orgânico, como o próprio adubo líquido, como o substrato, o adubo sólido, você pode vender. Entendeu? E aí, fora essa máfia, você pode trabalhar os resíduos orgânicos de maneira sustentável. E o que ele falou é interessante. Aqui, dentro da escola da compostagem, eu estou querendo fazer, tipo, tem Rio e São Paulo. Criaram a Revolução dos Baldinhos. É interessante. A coleta dos resíduos orgânicos. E aí depois vou passar para o companheiro, já que ele fala que ele quer implantar, o contato de uma pessoa que pode instruir a ele fazer todo esse processo. Tá? Gratidão. Show de bola, Marco. E o Kias? Sua fala, querido. Vai ser bem sucinta, até por questões do tempo, né? E porque também tanto o Marco como o Juan falaram muito bem, né, sobre os benefícios que existem da compostagem. Mas aproveitando um gancho, né, voltando para a primeira pergunta, da importância agora nessa dos benefícios, né, e atrelando também ao pouco do que já foi dito, com o que eu tenho visto na prática, né, algo que vem me chamando muita atenção e vejo como um grande benefício, é quando a gente utiliza a compostagem como um ato pedagógico, né? Quando o Marcos já falou com um grupo de idosos, né? Então, que o pessoal consegue interagir, gostar, então vem os convites para os almoços, né, Marcos? Então, da mesma forma, quando a gente vai para as escolas, né, que a gente leva esse processo para as crianças, né? Geralmente eu levo um composto, eu levo uma composteira didática que mostra o processo de degradação natural, né, do material.
levo também um composto e levo um minhocário, né? Então, quando eu começo a falar do processo, de como acontece, tudo mais, aí começo a falar da importância das minhocas, e às vezes, quando eu vou mostrar, né, elas ali dentro do composto, né, alguns se espantam, careca, tá, mas sempre tem aqueles, opa, eu quero ver, e vai um lá na frente, geralmente tem um que vai lá na frente e pede, né, para que eu coloque esse composto com as minhocas nas mãos. Então, aquilo ali, aquele ato, né, aquele momento em que um aluno vai lá na frente e quer tocar, quer ver como é o processo, as outras crianças parece que ganham energia, ganham força, ganham coragem e também chegam para perto, querer, eu quero ver, tal, e começa aquele reboliço todo. Ou seja, a gente consegue, através da compostagem, trazer, né, a atenção, aí nessa minha experiência, das crianças para esse processo que é tão importante, né? Então, a compostagem no meio escolar é uma ótima ferramenta, né, no processo pedagógico, no processo didático, para que as crianças possam entender a importância e, desde cedo, colocar em prática, até porque elas é que geralmente levam o conhecimento para os seus lares, né? Então, a partir desse processo, eles começam a educar muitas vezes os seus pais, os seus irmãos mais velhos, avós, enfim, começa um processo de ampliação da cadeia, né, falando sobre a importância e a necessidade da compostagem. Então, como contribuição, eu só queria falar um pouco, né, dessa minha experiência no processo de implantação da compostagem no processo pedagógico, em que geralmente eu utilizo como educador ambiental, que a gente, quando entra nesse mundo, também se torna um educador ambiental e vejo a compostagem como um aliado nos processos pedagógicos a serem utilizados nas escolas. Maravilha, Euquias, obrigada a vocês. Assim, a riqueza dos benefícios, ela é imensurável, né? A gente vai passar um bom tempo aqui tentando explorar todas elas para que as pessoas que estejam aqui, tanto no Instituto Lixo Zero Brasil quanto no RN Lixo Zero, tenham consciência, né, do tanto que ainda vai faltar para falar, porque só de benefício a gente poderia ir a noite toda. Porém, eu vou provocar o Euquias, o desafio de ficar com a última pergunta sobre desafio, porque a gente sabe que a gente acabou de explorar todos os mundos ideais, né, todas as possibilidades, e vocês mesmos já mencionaram vários desafios. Eu provoquei o Marco no início para que ele falasse do desafio que é você tirar essa resistência das pessoas no primeiro contato com a compostagem, com o alimento, né? Porque parece que a gente não come e às vezes a gente tem... a gente esquece que o que a gente comeu foi alimento e, em compensação, a gente tem resistência para lidar com o resíduo, que é aquele lixo, né? E o desafio de cidades sustentáveis, que o Juan mencionou, que são referências para que a gente tenha qualidade de vida, de saúde, de ar, de circulação, que estão relacionadas a essa mistura inadequada que é feita entre a matéria orgânica, que é resto de alimentos, com todo o resto, né? Então, a gente tem uma perda muito alta de possibilidades, né, econômicas, empregabilidade, ressocialização, plantio, recuperação de solo, a gente já falou de várias. Porém, a gente tem igualmente muitos desafios. E aí queria que o Euquias pudesse mencionar, provocando para você mencionar que tipos de desafios a gente tem relacionado à conscientização para a compostagem e a implantação da compostagem realmente como uma política pública, né, como uma atitude cidadã, mas também de empresas, também de instituições e também de governos. Agnes, eu achei muito pertinente esse seu questionamento, né? Até mesmo pelo atual cenário político em que nos encontramos hoje, quanto nacionalidade, né? Quanto Brasil, e trazendo muito aqui para a perspectiva do nosso estado do Rio Grande do Norte, né? Então, dentro dessa pegada de desafios, né, para que a compostagem ela realmente consiga avançar a nível de eficiência, né, do tratamento dos resíduos orgânicos que hoje são produzidos nas cidades, hoje eu trago como um desafio, né, a questão da legislação, né, da sociedade entender, né, que a legislação ela precisa mudar e está sendo mudada. Aqui no nosso estado, por exemplo, hoje o Ministério Público, né, tem trabalhado num projeto de fazer com que os gestores públicos, né, os prefeitos dos municípios,
eles comecem a colocar em prática, né, a taxa do lixo, por exemplo, né? E muita gente diz, rapaz, vou ter que pagar mais taxa, vou ter que pagar mais recursos, enfim, aí começa toda aquela discussão. Mas é interessante também entender que isso ele acontece justamente porque o lixo que cada um de nós produzimos, né? Eu falo lixo porque, infelizmente, hoje é a prática mais comum, hoje a gente não consegue ter uma eficiência na separação dos resíduos, e eu falo isso de forma macro, né? Então, basicamente, a gente mistura tudo e coloca para o carro da prefeitura levar e dar a destinação, né? Então, infelizmente, isso é a prática do lixo. Então, nós somos também responsáveis por essa prática do lixo, né? Por gerarmos esse problema. E, consequentemente, também precisamos ser educados, né? E muitas vezes só falar, mostrar, não resolve, né? Então, a questão de se cobrar é algo também educativo para que a gente comece a mudar, né? Literalmente, a nossa mudança, o nosso comportamento de ver como é benéfico e necessário agir, cada um de nós também aderir à separação dos resíduos, né? O orgânico vai para a compostagem, os recicláveis vai para a cadeia de reciclagem, e apenas o rejeito é que deve ir para os aterros sanitários, né? Então, em esfera nacional, os municípios hoje, os estados, têm trabalhado justamente com essa instalação, né, da cobrança da taxa do lixo. E isso é totalmente benéfico. E eu trago isso mostrando alguns dados, né? A gente fala, Marcos, no início aqui falou sobre a Alemanha, né, que é um país europeu, então que é um negócio já desenvolvido, então as tecnologias já existem, mas também existe a taxa do lixo lá na Alemanha, assim como na Espanha, outros no Japão. Então, isso não é algo que foi inventado aqui sem conhecimento teórico, empírico, mas é algo que já está sendo replicado. E um dos benefícios que eu trago, né, com relação à implantação dessa taxa do lixo, é que durante esses meus 12 anos de estudo, eu venho acompanhando essa dinâmica aqui no Brasil. Em 2010, foi sancionada a Lei 2.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que lá de 2010 já vinha falando que o lixo, os resíduos que produzimos é de responsabilidade nossa e que merecem ser encaminhados de forma adequada. Só que nós estamos em 2023, já existe essa lei, né? E até agora a gente ainda sofre com o mesmo problema, que é o descarte inadequado dos resíduos, tanto dos recicláveis como orgânicos e rejeitos, né? E até agora nada se foi feito. Então, agora, para amenizar essa problemática ambiental que existe nos municípios, né? Então, por intermédio de decretos, foi estabelecida, através do novo marco do saneamento, a necessidade de se cobrar pelo lixo que produzimos, né? Então, isso também é uma forma de nos educar. E quais os benefícios que isso nos traz? Em 2018, em Brasília, em um congresso que eu participei, né, o então secretário lá do Distrito Federal, ele mostrou em números, né, quando foi instituída a lei dos grandes geradores lá no Distrito Federal, em Brasília. E lá ele mostrou os benefícios que isso gerou na cidade, né? Por exemplo, um dos dados, em um ano, em 2017, abriram-se 100 empresas, né, voltadas para a gestão e gerenciamento dos resíduos. Então, a gente já tem um fator econômico que demonstra a importância de ter um amparato legal para que a cadeia da reciclagem, né, da compostagem, ela se desenvolva. Então, por intermédio de um decreto, né, que quem é grande gerador, condomínios, empresas, escolas particulares, enfim, elas devem, sim, gerenciar os seus resíduos e encaminhar de forma adequada. Isso, né, por lei. Então, lá, somente em um ano, foram abertas mais de 100 empresas, né, voltadas apenas para essa cadeia da gestão dos resíduos. Então, já demonstra o poder econômico que a lei, né, ela nos oferece, principalmente para uma gestão municipal, quando se fala em gerenciamento adequado dos resíduos. Outro exemplo que eu quero falar para vocês é justamente o de Florianópolis, né? Em 2018, através de um decreto, a prefeitura de lá, né, estabeleceu um programa que é a Capital Lixo Zero, e que até 2030 deve alcançar, então, a famosa meta dos 80% de desvio de aterros sanitários. Com isso,
uma cadeia, né, de programas, incentivos foram sendo realizados, e hoje, para vocês terem noção, né, dado de 2021, com 7 mil toneladas de resíduos orgânicos que foram desviados do aterro sanitário, trouxe ganhos para o município na casa de 2 milhões de reais, né? Sendo que 1,2 milhão foi com a economia com o aterro, né? O que Marcos tinha acabado de falar, quando você encaminha os seus resíduos para o aterro sanitário, você vai pagar por tonelada. Quando você deixa de encaminhar determinada quantidade de material, então automaticamente você reduz o custo na operação do aterro sanitário. E o que aconteceu em Florianópolis foi justamente isso. Você valorizou a cadeia dos orgânicos e dos recicláveis. Com isso, você deixou de enterrar lixo, você deixou de enterrar literalmente dinheiro, né? E investiu esse dinheiro que estava sendo enterrado em ganhos com a compostagem e com a reciclagem. E 800 mil reais foi gerado, né, com a renda do cepilho, né, do material composto que foram gerados a partir da compostagem. Então, tudo isso, essas mudanças aconteceram justamente porque as cidades, nesses dois exemplos, instituíram uma legislação que favoreceu para o desenvolvimento da cadeia, tanto da cadeia da reciclagem como da compostagem, beneficiando, né, o município por reduzir os custos em enterrar lixo, né? Então, hoje, existe uma cadeia mais virtual, né, virtuosa, perdão, existe uma cadeia virtuosa em que o que é reciclável vai para a reciclagem, o que é orgânico vai para a compostagem, né? Então, deixou de se enterrar esses resíduos orgânicos. Com isso, o município deixou de se gastar, né, com esse processo. Há uma maior participação da sociedade, né, tanto na separação dos seus resíduos, tanto para a cadeia orgânica como para os recicláveis, né? Então, existem ganhos macros que podem ser conquistados a partir da legislação existente no município. Então, como desafio, né, hoje que eu vejo para que essas cadeias desenvolvam, mas que aconteça é justamente que esses gestores, né, nesse processo em que as prefeituras eles devem sim se readaptar, né, se adequar a essa nova realidade, que eles procurem esses casos, esses bons exemplos que já existem, né, que a partir desses bons exemplos comece a ser praticado nos seus municípios, nas suas cidades, de forma que a cadeia da reciclagem ela venha trazer seus benefícios, como ela traz, né, assim como da compostagem. Então, o desafio que eu queria trazer aqui para esse momento, e já encerrando a minha fala, é justamente da sociedade entender que a taxa do lixo ela é benéfica, né? Como eu já falei, países desenvolvidos realizam, né, a gente vê, a Alemanha é exemplo, mas porque passou por esse processo, né, de sensibilização através da educação formal e informal, mas também dessa educação a partir do bolso, né? Quando a gente começa a mexer no bolso, a gente também passa por um processo educacional, tá certo? Então, esse é um dos desafios que hoje os municípios, né, e a sociedade precisam entender que é algo que precisa ser colocado em prática. Obrigado. Gratidão, Yukias. Eu quero convidar o Juan ou o Marco para fazer uma colocação, mas antes eu queria colocar uma parte meu em relação a esse entendimento que eu tenho da taxa do lixo. Talvez a maioria não entenda, mas existem. A gente paga imposto e o imposto, teoricamente, boa parte do imposto do lixo já está embutido no imposto que a gente paga de IPTU e tal. A gente não tem transparência sobre isso, então a gente acha que lixo é uma obrigação, mas a gente lembra que milhares de municípios do país não têm condição financeira de sequer escola, saúde, moradia e segurança, e menos ainda para o lixo. Então, existe uma subversão da compreensão, né, de que a gente está pagando a mais, mas a gente precisa questionar o que está sendo pago para direcionar lixo, quando, na verdade, o que você poderia direcionar ao invés de 6 empregos por 10 mil toneladas no aterro sanitário, você gerar cerca de 400 empregos, porque você está fazendo com que resíduos que antes eram lixo, só 15% deveriam para o aterro, estão voltando para a economia circular, gerando emprego, reutilização, remanufatura, upcycling e zilhões de coisas. Então, a gente pode questionar a taxa do lixo, deve participar da Câmara dos Vereadores, trazer conhecimento, mas principalmente se questionar
a gente está pagando para enterrar lixo. E a gente não pode pagar para enterrar lixo. A gente deveria pagar para enterrar uma parte muito pequena, para que toda a maioria fosse possível, a partir da separação, retornar para a sociedade, com todos esses benefícios que a gente já mencionou aqui. E aí queria provocar ou o Marco, se quiser fazer alguma colocação, e Juan, para a gente em seguida partir para as palavras finais. Olha, primeiramente, nunca esquecendo que a compostagem é a reciclagem do lixo orgânico. É um passo, um avanço muito grande, porque ele compromete muito a cadeia da reciclagem, desvalorizando os orgânicos depois de todo misturado, como eles fazem nos carros compactador. O que precisa é os próprios gestores se conscientizarem dessa cadeia da reciclagem, principalmente dos orgânicos, que eles chegam a 60%. Ou seja, tem a meta, os ODS, os Objetivos, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Daqui até 2030, qual país vai alcançar essa meta? Eu não vejo nenhum. Aí falam muito em futura geração. Do jeito que estão degradando o meio ambiente, eu não sei se vai ter alguma futura geração. A Laudato Si, que eu li, é a carta do Papa Francisco, que fala o cuidado da sua casa maior, que é o planeta, ou seja, está tudo interligado. Todos nós estamos interligados como se fôssemos um. Ou seja, são 4 pessoas aqui nessa live. Nós moramos na mesma casa, só em quartos diferentes. Eu estou no Maranhão. Então, as pessoas têm que entender que está tudo interligado. E, nesse momento, essa taxa de lixo é importante. Mas, antes da taxa de lixo, você tem que dar educação para o nosso povo e educá-lo para ele entender por que da importância da taxa do lixo. Negócio circular, economia solidária, sustentabilidade, são temas novos. Eu que tenho 54 anos, na minha época de escola, se hoje é difícil trabalhar educação ambiental transversalizada, imagine no nosso tempo. E esse projeto de lei, que o Sabino falou, eu acho muito interessante. Aqui eu estou tentando implantar esse projeto da destinação ecologicamente correta dos resíduos orgânicos, até para combater essa máfia dos resíduos orgânicos que levam para os aterros. Eles vendem esse resíduo, eles não jogam fora de qualquer forma. Por isso que eles não querem que a gente implante a lei e faça a compostagem da maneira que eu penso. Ou seja, insumos para os agricultores, tanto biofertilizante líquido, como o sólido, o substrato, já evita o consumo do agrotóxico. E para viveiros, nós precisamos trabalhar o reflorestamento e fazer a captura do carbono verde. Por quê? Quando você, olha só, você evita ser gerado no lixão ou nos aterros o gás metano, você leva esse adubo para o viveiro, faz adubação nas plantas, que ela precisa de nutrientes, e depois vai plantar essas mudas para capturar o carbono, porque toda ação do homem, ele gera um dano ambiental. Uma festa, geração de carbono, meus amigos. Nós não somos como as plantas. Nós geramos o quê? Gás de carbono. As plantas, oxigênio. Então, a gente precisa entender que nessa cadeia, os orgânicos não é moda de ambientalista, mas sim uma necessidade até para diminuir o gasto com esse deslocamento para os aterros. Aí sim, nós iremos avançar. Não é romantismo compostagem, mas uma necessidade de sobrevivência da reciclagem e do nosso planeta. Porque ele gera o gás metano, como eu já falei, um efeito estufa, um gás muito forte. E nós precisamos, nesse momento, colocar a taxa de resíduos, né, em evidência.
mas dessa forma. Primeiro, educando o nosso povo, porque também é um ato desconhecido e vai gerar uma polêmica se o povo não tiver catequizado para ele entender que é de grande importância a designação correta dos orgânicos. Obrigado. Maravilha, gratidão pela tua contribuição, Marco. O que mencionou, né? Esse desafio da compreensão e, assim, eu acho que a sociedade passa pelo desafio da educação de forma geral e muito fortemente educação socioambiental, educação que na área da justiça climática a gente chama de educação para a realidade climática, né? A educação de que estamos todos, como o Marco trouxe a Laudato Si, estamos todos na casa comum, até prova ao contrário, a gente só tem esse planeta para viver. Não vai ser em 30 anos que a gente vai resolver o problema, mas na velocidade com que a gente está tentando resolver, só com muita mão dada, né? E as legislações que o Kias mencionou, antes do Juan fazer seu à parte, se você tiver interesse, que eu vi que você deu uma caída, a gente trouxe de volta, é que você tem a corresponsabilidade, né? O Plano Nacional traz, a Política Nacional traz muito claramente corresponsabilidade. Então, prefeituras, empresas, instituições, distribuidores, fabricantes, todo mundo tem que ter o que a gente do Conceito Lixo Zero já tem com uma certa clareza, que é essa separação e essa produção já prevendo a ciclicidade, né? A circularidade dos resíduos que a gente gera. Gente, viver gera resíduo. É possível ser lixo zero? É possível ser lixo zero. É possível cobrar cidades de lixo zero. É possível cobrar atitudes de lixo zero. Porque o lixo só existe porque a gente mistura. E isso que o Marco lembrou muito bem, a compostagem, ela é um benefício, sendo mais do que a metade do que a gente gera de resíduo, ela sendo reaproveitada, matéria orgânica sendo reaproveitada, seja para solo, plantio, etc., você tem metade do problema resolvido. Dessa metade, você ainda tem a influência restante sobre os secos, porque a matéria reciclagem, a matéria que pode ser reciclada, ela é infestada, né? Ela é impossibilitada de reciclagem. Então, a existência da mistura muitas vezes está relacionada com o úmido, né? E o úmido é a matéria orgânica. Juan, você quer fazer alguma parte antes da gente ir para a nossa despedida, que a gente já está chegando aqui a 1h40 de live. Desculpa aí, caiu, zona rural. Acho que eles falaram muito bem, né? Assim, perdi um pouquinho, mas já retornei. Os desafios são muitos, né? Porque como é que você vai implantar sistema de compostagem para uma sociedade que não está preparada para receber isso? E como se os poderes públicos e entidades e instituições, muitas vezes, elas não são um exemplo prático disso, né? Você vê a política nacional, que ela não... Pelo menos, assim, um pouco dela fosse cumprida, já era muito, né? Mas é muito difícil ter um processo que é um processo, assim, cultural, né? A parte que eu estava querendo estudar era sobre antropologia do lixo, né? Que eu estava tentando ver essa relação, mas não antropologia voltada para essa relação com o que envolve, o que é lixo, né? Na verdade, desse conceito, né? Como a gente pode desmistificar isso e tentar criar mecanismos, né, que nos tragam benefícios. Então, eu acho que nesse sentido eu vejo que, por exemplo, a Revolução dos Baldinhos, né, como surgiu em Santa Catarina, como exemplo que ali tinham atores que foram para um cenário político, que eles conseguiram, né, agir fortemente em relação à questão da compostagem, por exemplo, que trouxe benefícios, né? A gente também tem que pautar, por exemplo, num cenário político, né, de ter pessoas que pautem esse tema, né? Porque também existe, em relação à questão ambiental, a compostagem eu vejo assim que é pouco falada em relação, por exemplo, à questão de reflorestamento por si só, né? Porque você plantar uma árvore e deixar lá é muito bonitinho, né? Agora você cuidar e saber de onde vem um insumo que alimentou a terra, né? Como é que essa árvore ela vai conseguir gerar
vai conseguir se manter até a fase adulta dela, né? Eu vejo muito dinheiro gasto assim, em projetos ambientais que têm uma boa intenção de reflorestamento, por exemplo, estou pegando um só, tá, gente? E que eles não têm continuidade porque ele não fecha, né? O ciclo não fecha. Né? Então a gente tem que se pautar para projetos ambientais que que pautem muito a compostagem, né? Porque ela é uma forte aliada para manter outros projetos, né? Criação de cursos, né? Para compostagem, para a gente valorizar o profissional, que a gente não tem um mercado também que consiga também realizar de forma eficaz, às vezes, esse tipo de atuação em sociedade, tanto em esfera pública, instituições e empresas, porque também existe uma demanda. Existe uma demanda que ela não é atendida, isso daí é fato. Aqui, na minha realidade, né, empresas que até querem, mas não existe porque não existe uma sociedade desestruturada, né, que ela não foi, ela não está preparada também para receber isso. Então, é uma dialética, né, quando a gente vai falar que a sociedade ela tem que ter processos educacionais que levem em conta a compostagem, né, por exemplo, escolas com modelo piloto, que disseminem essas ideias. A compostagem está crescendo demais, né, como tema, assim, como importância. Eu vejo que um dos desafios educacionais é tanto a criação, né, desses profissionais, como a implantação disso em escolas e universidades federais, para mim, teriam que ter a obrigação, né, já que são instituições que estão falando ali toda hora de sustentabilidade, de agroecologia e de compostagem, elas têm que fazer, gente. É incoerente. Né? A compostagem ela é uma tecnologia de baixo custo em relação a várias outras que causam impacto. Então, nesse sentido, eu vejo isso como um dos desafios, né? Eu acho interessante também a relação da taxa, porque vai causar uma reação prática nas pessoas, né? De repensar sobre isso daí, e é aí que a gente chega, né? Os agentes de educadores populares e relacionados à compostagem. E para finalizar, né, politicamente falando, a gente tem que ter em mente que a gente tem que se organizar, cobrar, né, fazer e ter esses representantes que comecem a, de fato, angariar recursos, né, e se voltar dentro da sociedade para a gente discutir e aplicar, né, o que a gente tanto fala, né? Porque, teoricamente falando, leis, né, temas, isso daí a gente está falando, agora a gente precisa de prática, né? Prática real na sociedade que impacte positivamente. É isso. Maravilhoso, Juan. Obrigada pela tua complementação. Acho que os três complementaram desafios construtivos, né? Nós quatro, de certa forma. Desafios construtivos nesse sentido, né? Uma análise crítica, porém, convocando a ação, né? Porque conscientização é isso, né? Conscientização é você partir para a ação e não somente contextualizar, né? Não somente divagar sobre os temas. Ainda que a gente tenha algumas poucas ações, que a gente fortaleça essas ações com políticas e atitudes mais amplas e mais pragmáticas. Eu estou de acordo com tudo que foi proposto. Queria destacar aqui que a gente está tendo, a gente está com presença de Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, os conterrâneos do Maranhão. E apesar de ser uma live de convidados do Nordeste, representando o Nordeste no Instituto Lixo Zero Brasil e no IRL Lixo Zero, a gente tem uma participação aqui gigantesca de gente de todo o Brasil. Eu fico muito feliz. Espero que vocês tenham desfrutado. Eu acho que a gente poderia falar de compostagem a noite toda, mas a gente está chegando a quase 2 horas. Tiveram algumas colocações aqui que eu consegui colocar no ar, mas eu quero trazer para cada um de vocês que estava aqui convidado e não teve oportunidade de olhar para o chat. Os elogios ao Marcos e à didática. Excelente didática, a forma muito, muito expressiva de trazer a educação ambiental. Enquanto o Yuki estava falando, a gente teve depoimentos assim, tipo da Giane, de que já fez compostagem no apartamento, mas mesmo com as folhas ficou cheio daquelas mosquitinhos, né, pequenos, que ela depois colocou aqui, que a gente sabe que é um pouco do desequilíbrio da umidade, então quando isso acontecer de novo, você taca a matéria seca e
vai aerando um pouquinho mais para que você tenha o retorno desse equilíbrio, caso algum de vocês queira colocar alguma outra questão. Amo compostagem, live show, parabéns a todos pelas explanações. Escolas, mais um elogio para o Marco já pode cunhar a sua frase, viu? Ó, Escola Semente Comunidade Canteiro, excelente definição. E eu vou convidar vocês, agradecer a presença de todos, agradecer aos convidados pelo aceite, por essa hora intensa aí de debate e complementação. Convidar vocês para fazer uma despedida breve e já agradecendo a todo mundo que esteve aqui assistindo. Quem vai estar assistindo depois quiser deixar comentário, como eu disse no início, a gente conversa, tenta esclarecer e agradecer. Vou pedir ao Marco para ele fazer as últimas palavras para a gente se despedindo. Agradecer os amigos que são de luta, você também, que se dedicou essas semanas para poder fazer essa live. Olha só como é que é a natureza. Quando você faz compostagem, você vai levar os orgânicos para a sua composteira. Não tem uma mosca soldado ao seu redor. Você pode procurar na casa todinha. Não tem. No apartamento, você despeja o orgânico. Quando você vira que você bota, ela já está lá. E essa moça soldado, ela bota seus ovos e lá vem as larvas. É impressionante. A natureza está todo o tempo em sintonia. O que eu tenho a dizer para os nossos amigos e os companheiros de lives que estão nos assistindo é que pratique a compostagem. A compostagem, além de interagir você com a natureza, é um hábito saudável. Você está contribuindo muito para o efeito estufa não acontecer, para você ter uma vida saudável. Aprenda, dentro da compostagem, até a agricultura natural. O encanto do meu trabalho é que eu pude fazer a compostagem, faz a composteira, ensino as pessoas a peneirar o adubo, a ir para a cimenteira, produzir suas mudas, plantar o seu alface, seu horto medicinal, cuidar da sua planta. Essa é a pegada que as pessoas gostam. Alguém gosta de plantar, alguém quer uma rúcula, uma alface, alguém quer um horto medicinal. E tem um detalhe, às vezes o alface fica bonito e as pessoas têm que entender que aquele alimento veio como nutriente para vocês, porque tem gente que não quer comer alface. Para vocês verem o encanto que se torna todo esse trabalho, tá? Quero agradecer a todos, quero dizer que eu estou em disposição, o Instituto Lixo Zero, tá? Fico muito satisfeito de poder colaborar com esse conceito, com as minhas ações dentro do projeto Plantando Semente e a compostoterapia. Gratidão. Gratidão, Marco. Que tenhamos outras oportunidades para a gente falar sobre compostagem e outros temas do Lixo Zero. Quem vai se despedir? Juan, dá seu tchau e agradecendo aí já a tua participação. Então, né, quem ficou até o final aí, os resistentes e resistentes, queria agradecer ao Instituto Lixo Zero, né, Rene Lixo Zero, Agnes, os companheiros aí, companheiros que estão acompanhando, os palestrantes, né, Iquias e Marco. Eu fico bem comovido, né, porque a gente que está na luta há um tempo, era bem mais difícil falar sobre compostagem. Hoje em dia, a gente encontra pessoas que estão fazendo essas frentes em vários lugares, né? A compostagem é o ciclo do bem, né? Se você for ver que coisa maravilhosa é a compostagem, a gente está gerando vida toda hora. Toda hora está se gerando vida e isso retorna para a gente da forma mais maravilhosa possível, que é um alimento saudável, que é um alimento rico em nutrientes, por exemplo, né? Tem vários outros benefícios, mas o que hoje eu me encanto é essa possibilidade de regenerar solo, de regenerar pessoas, né? De fazer formação, processo didático. Você aprende compostagem, biologia, química, física, meio ambiente e por aí vai, gente.
Então, eu queria agradecer em nome de todos e todas, né, dizer que as cidades sustentáveis, ela tem que ter como norte a compostagem, né, e para a gente ter uma qualidade de vida e ter um mundo saudável, a compostagem, ela é uma das grandes aliadas nossa nessa luta, nessa batalha do dia a dia, né, para a gente tornar o mundo mais agradável e as pessoas, elas terem mais sensibilidade, né? Tanto com a natureza como com a gente mesmo, porque ela também reúne as pessoas, ela faz com que a gente se aproxime delas mais humanamente, sem perder a ternura, vamos dizer assim. Então, é esse ciclo do bem, né? É o bem que volta. Então, a compostagem é isso para mim hoje em dia. Então, eu queria agradecer, dar uma boa noite e dizer que cada esse tempo precioso de vocês, para mim, assim, valeu super a pena escutar todos e todas, né? E é isso. Uma boa noite, tamo junto aí e sigamos na caminhada. Gratidão, Juan. Estamos juntos. É bom a gente ter esse ombro acolhedor, esse braço que a gente pega, né? Porque a gente tem vários motivos para desistir, mas a gente está junto, a gente não desiste. E o Kias, tua palavra final, fica à vontade. Apenas para agradecer também, né, a todos os guerreiros que até então ainda estão aí conosco nesse momento, e apenas replicar mais o jargão aí da sustentabilidade, né? Escolas como semente, sociedade como canteiro. Então, hoje, cada um de que ainda está aqui juntamente conosco nesse momento, vocês hoje são a semente, né? E o canteiro é a sociedade que está precisando cada vez mais da propagação desse conhecimento. Então, vamos usar desse jargão nas nossas vidas. Marcos, obrigadão, né? Olha os seus passos da sustentabilidade sendo deixados aí no nosso planeta. Tá bom? Então, amei também o jargão, já vou usá-lo como filosofia e espero que cada um dos que ainda estão aqui, dos posteriores que ainda irão assistir essa live, né, leve também esse jargão para as vidas de vocês, né? Hoje, cada um de nós somos semente, né, que precisamos utilizar a sociedade como canteiro para que realmente possamos fazer florescer, né, a natureza, né, bela e perfeita como ela é. Obrigado a todos. Gratidão, Yukias. Gratidão, Marco. Gratidão, Juan. Gratidão a todos que estiveram aqui, os resistentes da luta, que estão desde o começo. A gente não teve tanta oscilação, eu estou impressionada. Fico animada que estejam todos animados, que apesar da gente ter falado de desafios difíceis, a gente sabe que o mais importante dos desafios é a superação, que a gente é capaz de fazer isso, principalmente juntos, né? E convido a todos. A última coisa, a curiosidade para quem... Todo mundo está falando aqui de cidades sustentáveis, né? Então, a gente tem... O Instituto Lixo Zero lançou esse livro, ele tem disponibilidade ainda em Cidade Lixo Zero, e aí quem quiser deixar um comentário aqui, depois a gente responde. Mas e é isso, é você olhar, né? Como todos aqui já ressaltaram, olhar para casos que são práticos, que são possíveis, que já existem. A gente precisa saber que o vizinho está fazendo, que no bairro existe mais alguém, e nas cidades isso é possível, e fazer acontecer. Porque esperar o herói cair do céu não vai rolar. A gente tem que fazer o nosso papel, seja o de cobrança, mas principalmente de participação. E que a gente seja capaz de fazer essa mudança, acreditando que a mudança é possível. Gratidão a todos. As redes sociais de vocês já estão aqui no nomezinho de cada um. Quem puder, dissemine essa live. Curte aqui, porque aí mais pessoas vão ficar sabendo que essa live foi ao ar e que a gente tem outras oportunidades para falar de destinos desejáveis, presentes necessários e futuros muito, muito, muito esperançosos para todos. Um abraço, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir depois. Tchau, tchau.